Fala nação tricolor, fala tricolindos e tricolindas, fala torcedor e torcedora. Bom, Paulinho vai trazer aqui uma análise completa do que é que o Bahia precisa fazer para se manter na Série A e os outros times também. A gente sabe que o Bahia não depende somente mais dele, mas existem chances reais e que parte principalmente do Bahia fazer sua parte. E esse é um dos grandes problemas do Bahia, diga-se de passagem. E também nesse vídeo de agora eu vou trazer aqui uma gafe cometida pelo GE, né, coincidentemente contra o Bahia, né? Gafe, coincidentemente contra o Bahia. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. E se você chegou até aqui, aquele favor, chega aqui assim, ó, desse lado aqui. Deixa o like no vídeo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua para todos os tricolores espalhados por esse mundo afora. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor tricolor, e para você, torcedora tricolinda. Bom, galera, deixa eu trazer logo aqui a gafe, né, cometida pelo GE, né, coincidentemente contra o Bahia, né? Olha só, ele ainda nem acabou. Você lembra de mais algum jogão deste Campeonato Brasileiro? Jogos marcantes do Brasileirão. Eu acho que até eles mudaram isso aqui, viu? Eu acho que eles mudaram. Eu acho que não estava nem assim, se vocês lembram. Eu acho que eles mudaram. Mas enfim, botaram aqui, ó, jogos marcantes do Brasileirão. Aí botaram Botafogo 3, Palmeiras 4, Inter 7, Santos 1, Corinthians e Grêmio 4-4, Palmeiras 5-0 no São Paulo, Fluminense 3-3 com Corinthians, Botafogo 3, Grêmio 4. E aí coloquei logo aqui, Corinthians 1, Bahia 5 não foi marcante. Aí a própria galera de outros times aqui, o torcedor de outros clubes colocaram Bahia, Goiás, Bahia e Corinthians não estarem é um crime, Goiás 4, Bahia 6 não está nesse posto é maluquice, esquecer, você vê os próprios torcedores de outros times aqui, ó, Goiás 4, Bahia 6 foi na Champions, Bahia 5-1, próprios torcedores de outros times reconhecem, mas coincidentemente, né, ele sempre comete essas falhas contra o nosso Bahia. Bom, agora bora ver aqui a projeção de Paulinho. Assistam com muita atenção, porque está muito completo essa projeção. Fala, Paulinho. 37 pontos. A partir de agora, tudo sobre o que o seu time tem que fazer nas duas últimas rodadas para escapar do rebaixamento. Começando com o Corinthians, que pega o Inter em casa e na última rodada enfrenta o Curitiba na capital paranaense. O Coringão precisa de um pontinho. Se o Corinthians fizer um ponto, um empate, ou contra o Inter ou contra o Curitiba, se livra do rebaixamento. Se o Corinthians perder os dois jogos, também se livra do descenso se acontecer um resultado paralelo. Que o Cruzeiro nos dois jogos só faça um pontinho, um empate, uma derrota. Que o Santos nas duas partidas, no máximo, vença um jogo e perca o outro. Que o Vasco e que o Bahia, nas duas rodadas finais, só façam 4 pontos, uma vitória e um empate. Se um desses resultados paralelos acontecerem, mesmo perdendo os dois jogos, o Corinthians permanece ainda na Série A do Campeonato Brasileiro. Quer dizer que eu fiz esse levantamento aqui, já projetando os critérios de desempate. Ok? Então, Corinthians com um ponto está salvo. Se perder os dois jogos, depende, portanto, de uma combinação em 4 aqui para escapar do rebaixamento. Vamos para o Cruzeiro, que tem Botafogo no Rio e depois Palmeiras em BH. C. O Cruzeiro vencer um dos dois jogos. Se vencer o Botafogo, se vencer o Palmeiras, vai a 48 e se livra do rebaixamento o Cruzeiro. Se o Cruzeiro fizer 2 pontos, 2 empates, vai a 47, a precisar de um resultado paralelo. Que o Corinthians perca os dois jogos, que o Santos, no máximo, vença uma partida e perca a outra, que Vasco e Bahia, no máximo, façam 4 pontos, não vençam os dois jogos. Só um resultado paralelo. Se o Cruzeiro fizer um pontinho, um empate e uma derrota, vai para 46, se livra do rebaixamento C. O Santos não ganhar nenhum jogo. Se o Vasco fizer no máximo 3 pontos e se o Bahia não ganhar as duas partidas. Se um resultado paralelo acontecer, mesmo com um ponto, o Cruzeiro escapa. Se o Cruzeiro perder os dois jogos, perde para o Botafogo, perde para o Palmeiras, escapa C. O Santos não ganhar nenhum dos dois jogos, se o Vasco não ganhar nenhum dos dois jogos e se o Bahia, no máximo, fizer 3 pontos nas duas partidas, uma vitória e uma derrota. Ok, pessoal do Cruzeiro? Vamos avançar aqui. Santos. Cadê o Santos aqui? O Santos tem Atlético Paranaense em Curitiba e depois na última rodada recebe na Vila o Fortaleza. O Santos, se vencer os dois jogos, faz 6 pontos, vai a 49 e se livra do rebaixamento. Se o Santos vencer um jogo e empatar o outro, fizer 4 pontos, vai a 47. Aí precisa de um resultado entre 4 aqui. Que o Corinthians perca os 2 jogos. Que o Cruzeiro não vença nenhuma das duas partidas. Que o Vasco, no máximo, faça 4 pontos. Que não vença os 2 jogos, portanto. E que o Bahia, no máximo, vença uma partida e perca a outra. Não pode fazer o Bahia mais de 3 pontos. Aí mesmo, fazendo 4, o Cruzeiro escapa. Se o Cruzeiro fizer 3 pontos, uma vitória e uma derrota, vai a 46. Escapa com um resultado paralelo. Se o Cruzeiro, falei o Cruzeiro aqui, o Santos, se o Santos fizer 3 pontos, escapa com uma vitória e uma derrota. Se o Cruzeiro
somar apenas um pontinho. Nos 2 jogos, um empate e uma derrota do Cruzeiro. Se o Vasco, no máximo, fizer 3 pontos, vencer um jogo e perder o outro, ou empatar os 2 jogos. E se o Bahia não ganhar as 2 partidas. Então, se um resultado paralelo acontecer aqui, o Santos, até mesmo com apenas 3 pontos, se salva. Se o Santos somar 2 pontos, 2 empates, vai a 45, se salva com um resultado paralelo. Ou que o Vasco, no máximo, faça 2 pontos, não vença nenhuma partida, ou que o Bahia, no máximo, faça 3 pontos. Se um dos 2 resultados acontecer aqui, mesmo com 2 pontos, o Santos escapa. Se o Santos fizer um pontinho, um empate e uma derrota, entre Atlético Paranaense e Fortaleza, 2 jogos, só um pontinho, vai a 44, escapa com um resultado paralelo. Que o Vasco, no máximo, empate uma partida e perca outra, e que o Bahia não vença nenhum dos 2 jogos. Se um dos 2 resultados paralelos acontecerem aqui para Vasco ou para Bahia, o Santos com um ponto escapa. Aí você vai perguntar, torcedor santista, e se o Peixe perder os 2 jogos? Poderá escapar ainda, ó. Fica com 43. Precisa de um resultado paralelo. Ou que o Vasco perca os 2 jogos, ou que o Bahia, no máximo, empate um jogo e perca o outro. Faça um ponto só o Bahia. Ok? E a matemática para o Santos. Vamos seguir? Vasco da Gama, que tem Grêmio em Porto Alegre e Bragantino em casa, na última rodada. Se o Vasco fizer 100%, vencer os 2 jogos, vai a 48 e escapa do rebaixamento. Se o Vasco vencer um jogo e empatar o outro, fizer 4 pontos, vai a 46, escapa com um resultado paralelo, a combinação. Que o Cruzeiro, no máximo, nos 2 jogos, só faça um ponto, um empate e uma derrota. Que o Santos, nos 2 jogos, só faça 3 pontos, uma vitória e uma derrota, por exemplo. E que o Bahia não vença os 2 jogos. Se um resultado paralelo que acontecer, para um dos 3 aqui, mesmo com 4 pontos, o Vasco escapa. Se o Vasco fizer 3 pontos, vence uma partida e perde a outra, escapa com um resultado paralelo. Que o Cruzeiro perca os 2 jogos. Que o Santos não vença nenhuma das 2 partidas. E que o Bahia, no máximo, faça 3 pontos, uma vitória e uma derrota. Se o Vasco fizer 2 pontos, 2 empates, vai a 44. Precisa de um resultado paralelo. Ou que o Santos faça, no máximo, nos 2 jogos, um pontinho, um empate, uma derrota. Ou que o Bahia não vença nenhum dos 2 jogos, faça, no máximo, 2 pontinhos. Tá? Por enquanto, ok? C. O Vasco fizer 1 ponto, um empate e uma derrota. 43 pontos, vai. Escapa com um resultado paralelo na soma. Se o Santos perder os 2 jogos, ou se o Bahia fizer apenas 1 ponto nas 2 partidas. Um empate e uma derrota. Paulinho, e se o Vasco perder os 2 jogos, pode escapar? Pode. Estabelece, permanece, estaciona em 42. Para escapar, vai torcer para o Bahia perder os 2 jogos. É só dessa forma. Se o Vasco perder os 2 jogos, só escapa se o Bahia também perder os 2 jogos. Vamos fechar com o Bahia? Vamos lá então. Bahia. Se fizer 6 pontos, poderá não escapar. 2 vitórias, vai a 47. Aí vai torcer por um resultado paralelo. Que o Corinthians perca os 2 jogos. Que o Cruzeiro não vença nenhuma das 2 partidas. No máximo empate, Cruzeiro, as 2 partidas. 2 empates, no máximo. Que o Santos e o Vasco não vençam os 2 jogos. Um resultado paralelo, se o Bahia vencer os 2 jogos. Bahia tem América fora e Atlético Mineiro em casa. Se o Bahia fizer 4 pontos, uma vitória e um empate, vai a 45. Precisa de um resultado paralelo. Que o Cruzeiro perca os 2 jogos, que o Santos não vença nenhuma das 2 partidas, ou que o Vasco, no máximo, faça 3 pontos, uma vitória e uma derrota em 2 jogos. Se o Bahia fizer 3 pontos, uma vitória e uma derrota, precisa de um resultado paralelo. Ou que o Santos, no máximo, faça 1 ponto nos 2 jogos, um empate e uma derrota, ou que o Vasco não vença nenhuma das 2 partidas. No máximo, o Vasco empate os 2 jogos. C. O Bahia fizer 2 pontinhos, 2 empates, vai a 43. Escapa com um resultado paralelo. Que o Santos perca os 2 jogos, ou que o Vasco, nas 2 partidas, faça no máximo 1 ponto. Um empate e uma derrota. Se o Bahia fizer 1 ponto, o Bahia vai 42. Escapa o Bahia? Poderá escapar, desde que o Vasco perca os 2 jogos. Se o Bahia empatar uma partida e perder a outra, um empate e uma derrota, só escapa se o Vasco perder os 2 jogos. E se o Bahia não somar nenhum ponto, obviamente, como está atrás do Vasco, se perder os 2 jogos, o Bahia será rebaixado para a Série B da próxima temporada. Entenderam? E os números, as projeções para... Tá aí, galera. Tá aí, muito bem explicado, muito bem detalhado. Bahia, faça a sua parte. O problema é esse, mas tá na hora de começar a fazer. Principalmente fora de casa. Eu tô confiando no Bahia mais fora de casa do que dentro de casa. Faça a sua parte, Bahia. Tamo junto. Volto a qualquer momento trazendo mais informações do nosso Bahia. Você é Bahia? Então você tá no lugar certo. Vamos, gente. Vamos com tudo.